Então, como todo mundo sabe, já entrou, um novo mês, uma nova proclamação, dessa vez, a proclamação do mês da disciplina. E uma coisa que eu venho fazendo em todos os meses é estudar a proclamação e ver como aquilo se aplica na nossa vida. E fazendo uns estudos, eu vi que uma das características da disciplina é autocontrole, constância, compromisso e organização. Trazendo para o nosso meio cristão, a Bíblia nos relata de várias histórias de pessoas disciplinadas e de pessoas indisciplinadas. Pessoas constantes, pessoas inconstantes, pessoas que tinham compromisso, pessoas que muitas vezes não tinham nenhum tipo de compromisso. E quando a gente olha esse compromisso que as pessoas tinham com Deus, primeiramente, e segundamente, né, no Evangelho, com a igreja, com Cristo, a gente percebe algumas histórias, né, como já foi mencionado pela pastora, a história de José, alguém que tinha um compromisso muito grande com Deus, com o nome do próprio Pai, alguém que fazia o certo, independente de outras pessoas estiverem fazendo errado, alguém que se comprometeu a resistir, alguém que teve a disciplina de fazer o correto. E, como a pastora bem falou também, teve a sua recompensa perante Deus, apesar de sofrer injustiças, apesar de acontecer com ele coisas que no momento não condiziam para estar acontecendo na vida dele, mas que teve um propósito maior no futuro. E olhando pelo lado oposto, a gente tem Sansão, alguém que não sabia dominar os seus próprios desejos, mesmo sendo nazireu, alguém que tinha decreto sobre a própria vida e parecia que ignorava os decretos que tinham, alguém que não podia fazer certas coisas e parece que por não poder fazer certas coisas, aí mesmo que ele sentia prazer, aí mesmo que ele corria atrás em fazer tal coisa. E eu tô refletindo bastante no devocional que a pastora mandou esse dia sobre no reino não tem isso de você não ser, ou você é, ou você buscar ser. Muitas das vezes nós tomamos uma atitude de sanção, em que a gente deixa de fazer o certo, a gente deixa de seguir uma instrução, muitas das vezes de um líder, muitas das vezes de um pastor, muitas das vezes do próprio Deus que nos colocou um limite. A gente teima, a gente bate o pé e acaba fazendo a nossa própria vontade, que em Provérbios mesmo diz que é como uma cidade sem muros. E uma das anotações que eu fiz aqui fala que nos tempos bíblicos, os muros eram as principais defesas de uma cidade, protegendo-a contra ataques e invasões. Sem essas barreiras, as cidades ficavam vulneráveis e expostas a qualquer inimigo. Da mesma forma, uma pessoa sem domínio próprio está vulnerável a tentações, aos impulsos e às circunstâncias externas. Isso pode levar à destruição de uma vida espiritual, emocional, física ou relacional. Cara, tudo isso que eu falei aqui se encaixa perfeitamente na história de Sansão, que era alguém que não sabia controlar os seus impulsos, ou seja, não tinha o que sustentava Sansão e para fazer o que ele fez foi literalmente a presença que ele tinha, né? Toda a força, tal tudo. Mas depois que ele já tá fazendo tudo errado, ele gostava do perigo. Essa é a verdade. Ele sentia prazer naquilo que era errado. E a gente viu as consequências disso, né? Ele matou mais gente na morte do que na vida. Alguém que tinha um potencial para fazer inúmeras outras coisas, fazer infinitamente mais daquilo que ele fez. Tanto que eu, quando li essa história no livro de Juízes, eu fiquei pensando, mano, é tão curtinho, sabe? Eu fico imaginando se ele tivesse tido a disciplina de seguir aquilo que Deus tinha pra ele, igual os profetas, sabe? Igual Moisés, igual o próprio José. Eu fico imaginando como seria a história dele. E trazendo pra nós, como que a gente limita aquilo que Deus tem pra nossa vida simplesmente por fazer aquilo que a gente quer fazer e não aquilo que verdadeiramente precisa ser feito, sabe? Tava vendo alguns vídeos também sobre disciplina e que muitas das vezes a gente não faz nada do que a gente quer fazer por seguir impulsos nossos mesmo. Porque pelo simples fato de ser confortável, sabe? É confortável a gente ficar deitado na cama o dia todo, é confortável a gente ficar mexendo no Instagram o dia todo, é confortável a gente não fazer nada pro reino. Mas isso é prejudicial pra nós, pra aquilo que Deus quer pra nós. Entende? Nós não fomos feitos pra ficar, tipo, em casa sem fazer nada, sem viver pro reino, sem fazer as vontades de Deus. E isso é algo que eu preciso corrigir muito em mim. Sendo muito sincero, eu preciso muito de disciplina. Muito, 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 muito. Sabe? E é isso, meu devocional. É isso. Que a gente possa ser mais disciplinado.